Quanto mais você força, mais você afasta. Parece estranho ouvir isso, principalmente num mundo que repete o tempo todo. Corra atrás. Insista. Não desista nunca. Vá com tudo. Mas e se eu te dissesse que, em muitos casos, não é a falta de esforço que está travando sua vida? É o excesso de esforço na direção errada. Quanto mais você demonstra desespero por uma oportunidade, menos ela vem. Quanto mais você tenta controlar cada detalhe, mais as coisas parecem sair do controle. Quanto mais você implora por reconhecimento, menos ele aparece. Isso não é místico. É postura. Existe uma diferença enorme entre agir com determinação e agir com tensão. Entre construir com disciplina e perseguir com ansiedade. Entre se posicionar com valor e correr atrás por medo de perder. A maioria das pessoas não percebe, mas quando você força demais, você comunica escassez. E escassez afasta. Você começa a aceitar qualquer coisa. Começa a diminuir seus padrões. Começa a negociar seus valores. E tudo isso envia uma mensagem silenciosa ao mundo, e a você mesmo, de que você precisa daquilo mais do que aquilo precisa de você. E é aí que tudo trava. Porque o que é realmente seu não precisa ser implorado. Precisa ser merecido. Se essa ideia já mexeu com você, se inscreva agora no canal A Mente Próspera, Jim Rohn, porque aqui nós falamos de prosperidade com consciência, disciplina e identidade, não com desespero. E escreva nos comentários: eu tenho a mente próspera. Quando você declara isso, você começa a alinhar sua identidade com crescimento. E identidade é o que realmente determina o que você atrai na sua vida. Eu vou falar diretamente com você que está cansado de tentar demais e sentir que nada flui. E talvez o problema nunca tenha sido esforço. Talvez você esteja cansado. Não fisicamente apenas, mas mentalmente. Cansado de tentar fazer tudo certo. Cansado de correr atrás de oportunidades que nunca parecem suficientes. Cansado de sentir que, quanto mais você se esforça, menos as coisas fluem. Você envia mensagens, espera respostas que demoram. Se candidata, mas não é chamado. Se dedica, mas não é reconhecido. Se entrega, mas não recebe na mesma proporção. E aos poucos, começa a surgir uma ansiedade silenciosa. Você começa a pensar: será que eu não estou fazendo bastante? Será que eu preciso insistir mais? Será que eu tenho que provar meu valor o tempo todo? Então você força. Força conexões. Força conversas. Força oportunidades. Força resultados. Mas quanto mais você força, mais pesado tudo fica. Você começa a perder naturalidade. Perde confiança. Perde clareza. E o pior é que ninguém ensina o contrário. Todo mundo diz para insistir mais, tentar mais, correr mais rápido. Mas quase ninguém fala sobre postura. Quase ninguém fala sobre energia interna. Quase ninguém fala sobre identidade. Existe uma diferença enorme entre agir com segurança e agir com necessidade. Quando você age com necessidade, você transmite medo de perder. Quando transmite medo, você enfraquece sua posição. E talvez, sem perceber, você esteja vivendo nesse modo há tempo demais. Sempre correndo, sempre tentando alcançar algo que parece estar alguns passos à frente. Isso gera frustração, gera comparação, gera aquela sensação de que todo mundo está avançando, menos você. Mas deixa eu te dizer algo importante. Talvez você não precise fazer mais. Talvez você precise se tornar diferente. Porque o que flui não é o que você persegue com ansiedade. É o que se alinha com quem você é. Eu vou te mostrar qual é a mudança específica de postura mental que faz oportunidades se aproximarem. Sem desespero, sem forçar, sem implorar. E quando você entende isso, algo começa a mudar por dentro. Existe uma forma diferente de viver. Uma forma onde você continua disciplinado, continua agindo, continua construindo. Mas sem tensão, sem desespero, sem aquela sensação constante de estar correndo atrás de algo que sempre escapa. E não, isso não é sobre lei da atração no sentido superficial. Não é sobre sentar e esperar. Não é sobre cruzar os braços e confiar que o universo resolva. É sobre postura.
Existe um princípio que muda completamente a forma como oportunidades, reconhecimento e prosperidade aparecem na sua vida. Um princípio simples, mas que quase ninguém pratica. Quando você entende isso, você para de implorar por validação. Para de aceitar qualquer coisa por medo. Para de negociar seus padrões. E algo começa a acontecer. As coisas deixam de parecer forçadas. Você percebe que não precisa correr atrás de tudo. Precisa se tornar o tipo de pessoa que naturalmente é procurada. É isso que separa quem vive tentando convencer o mundo, de quem simplesmente se posiciona e deixa o valor falar. O que você vai entender agora não muda apenas seus resultados externos. Muda a forma como você se enxerga. E quando a identidade muda, o fluxo muda junto. Existe um erro silencioso que sabota a vida de muita gente, e quase ninguém percebe que está cometendo. É a necessidade de forçar o resultado antes de estar preparado para sustentá-lo. A pessoa quer reconhecimento, mas ainda depende da aprovação dos outros para se sentir suficiente. Quer ganhar mais, mas ainda não desenvolveu o nível de responsabilidade que o dinheiro maior exige. Quer oportunidades melhores, mas continua aceitando qualquer coisa por medo de ficar sem nada. E quando o resultado não vem no tempo esperado, o que ela faz? Ela força. Força proximidade. Força explicações. Força acordos. Força conversas. Força portas que claramente não estão se abrindo. Mas toda vez que você força algo, você comunica algo invisível, necessidade. E necessidade é percebida. Pode não ser dita em voz alta, mas é sentida. E quando as pessoas sentem que você precisa de mais de algo, o equilíbrio muda imediatamente. Você deixa de ser uma escolha segura, passa a ser alguém tentando se provar. E isso enfraquece sua posição. Quando alguém se apresenta com ansiedade excessiva, o valor percebido diminui. Quando alguém aceita qualquer condição por medo, o padrão cai. Quando alguém implora por validação, transmite escassez. E escassez afasta. O mais perigoso é que forçar parece ação, parece iniciativa, parece determinação. Mas na maioria das vezes, é insegurança disfarçada de esforço. Existe uma diferença enorme entre agir com firmeza e agir com desespero. Firmeza transmite confiança. Desespero transmite medo. E o mundo responde à energia da postura, não às palavras que você usa. Quantas vezes você já sentiu que estava se esforçando demais para manter algo que deveria ser natural? Um relacionamento, uma parceria, um trabalho, uma oportunidade. Quando algo exige que você se diminua constantemente para caber, isso não é conquista, é negociação da sua identidade. Forçar o resultado é tentar acelerar um processo que ainda não amadureceu internamente. Você tenta colher antes de fortalecer as raízes. E quando a raiz não está forte, qualquer vento derruba. O que é realmente seu não precisa ser implorado. Precisa ser compatível com quem você se tornou. E aqui está a virada. Quando você para de correr atrás com ansiedade e começa a investir no seu crescimento silencioso. Quando você eleva seus padrões. Quando você aprende a dizer não ao que não está alinhado. Algo muda. Você deixa de implorar por espaço. E começa a ocupar espaço. Você deixa de pedir validação. E passa a ser validado. Você deixa de aceitar qualquer coisa. E começa a escolher. E é nesse ponto que a dinâmica se inverte. Não porque você parou de agir, mas porque você parou de agir com medo. Deixa eu te mostrar como isso acontece na vida real. A primeira história é de um homem que sempre acreditou que precisava provar seu valor o tempo todo. No trabalho, ele era o primeiro a se oferecer para tudo. Aceitava tarefas que não eram dele. Ficava além do horário. Respondia mensagens imediatamente, mesmo fora do expediente. Ele achava que isso demonstrava comprometimento. Mas, na prática, transmitia necessidade. Ele tinha medo de não ser visto como indispensável. Medo de ser substituído. Medo de perder espaço. E quanto mais ele tentava se provar, menos era respeitado. As pessoas começaram a vê-lo como alguém sempre disponível, sempre disposto, sempre ajustável. Até que um dia ele percebeu algo simples: ele estava tentando ser escolhido, sem antes escolher a si mesmo. Ele começou a mudar pequenas coisas. Parou de aceitar tudo.
Passou a falar com mais calma. Começou a priorizar tarefas estratégicas em vez de apenas urgentes. Nada agressivo. Nada dramático. Apenas postura. Em poucos meses, algo mudou. Ele não estava mais correndo atrás de reconhecimento. Estava sendo procurado para decisões mais importantes. Não porque forçou, mas porque elevou o padrão. A segunda história é de uma mulher empreendedora que vivia ansiosa por clientes. Sempre que surgia uma oportunidade, ela aceitava, mesmo sabendo que não estava alinhada. Cobrava menos do que deveria por medo de perder o negócio. Ela dizia que precisava crescer, mas suas decisões eram movidas por escassez. O ponto de virada veio quando ela decidiu parar de aceitar qualquer coisa. Definiu um padrão claro: tipo de cliente, tipo de projeto, valor mínimo. No começo foi assustador. Ela perdeu alguns contratos. Mas algo inesperado aconteceu. Começou a atrair clientes melhores. Pessoas que respeitavam seus limites e pagavam pelo valor que ela entregava. Ela não passou a trabalhar mais. Passou a se posicionar melhor. A terceira história é ainda mais sutil. Um jovem que sempre corria atrás de validação. Postava, perguntava, insistia, buscava aprovação constante. Ele confundia visibilidade com valor. Até que decidiu fazer o oposto. Ficou mais estratégico, mais silencioso, mais focado em desenvolver habilidade real. Em vez de tentar parecer preparado, começou a se preparar de verdade. Meses depois, oportunidades começaram a surgir de forma natural. Convites, indicações, propostas. Ele não estava mais tentando convencer ninguém. Estava simplesmente pronto. Essas histórias têm algo em comum. Quando a postura muda, o campo ao redor muda. Quando você deixa de agir por medo e começa a agir por convicção, o mundo responde de forma diferente. Não é místico. É coerência. O que é compatível com sua identidade se aproxima. Vamos trazer isso para o campo racional. Nada do que foi dito aqui depende de energia invisível ou destino. Depende de comportamento humano e percepção de valor. Pessoas são naturalmente atraídas por segurança, clareza e confiança. E se afastam de ansiedade, insegurança e necessidade excessiva. Isso acontece porque o cérebro humano lê sinais sutis o tempo todo. Quando alguém fala com firmeza, mantém postura estável e não demonstra desespero por aprovação, essa pessoa transmite competência. Competência gera confiança. Confiança gera abertura. No mercado funciona da mesma forma. Quem negocia com medo aceita qualquer condição. Quem negocia com segurança estabelece critérios. Quem precisa urgentemente fechar negócio tende a baixar preço. Quem sabe o valor que entrega sustenta posicionamento. E o curioso é que, muitas vezes, quem sustenta a posição é mais respeitado, mesmo cobrando mais. Isso acontece porque valor percebido não está apenas no que você faz, mas em como você se posiciona. Outro ponto importante. Quando você força resultados, você toma decisões impulsivas. E decisões impulsivas geralmente têm qualidade inferior. Já quando você constrói internamente habilidades, disciplina, clareza, suas decisões se tornam estratégicas. E decisões estratégicas acumuladas ao longo do tempo produzem crescimento consistente. Nada aqui é sobre esperar parado. É sobre agir sem ansiedade. Agir com intenção, não com medo. Quando você eleva sua identidade, seu padrão e sua competência, você naturalmente entra em ambientes diferentes, conversa com pessoas diferentes e começa a acessar oportunidades diferentes. Não porque o mundo mudou, mas porque sua frequência comportamental mudou. Você deixa de ser alguém que precisa correr atrás de tudo, e passa a ser alguém compatível com aquilo que antes parecia distante. E compatibilidade é o que realmente aproxima. Se você realmente quer parar de forçar e começar a viver num fluxo mais natural, precisa entender uma coisa: postura não muda com motivação. Muda com prática consciente. Não é sobre fazer menos. É sobre fazer diferente. Aqui está como começar. Passo 1. Detecte a urgência interna antes de agir. Grande parte das decisões impulsivas nasce de um sentimento de urgência emocional. Você sente que precisa responder agora. Precisa aceitar agora. Precisa insistir agora. Sempre que essa urgência surgir,
Pare por alguns minutos. Respire. Pergunte a si mesmo: se eu não estivesse com medo de perder isso, eu agiria da mesma forma? Essa pausa quebra o ciclo da necessidade. Passo 2. Eleve seus critérios pessoais. Quem vive em escassez aceita qualquer coisa. Quem vive em crescimento define critérios. Quais são seus padrões mínimos para o tipo de oportunidade que aceita, o tipo de cliente que atende, o tipo de relacionamento que constrói, o tipo de ambiente em que permanece? Quando seus critérios são claros, você para de negociar sua dignidade por conveniência momentânea. E isso muda completamente a forma como você é percebido. Passo 3. Invista na construção silenciosa de valor. Em vez de gastar energia tentando ser visto, use essa energia para se desenvolver. Aprenda algo que aumente sua utilidade. Aprimore sua comunicação. Fortaleça sua inteligência emocional. Melhore sua capacidade de resolver problemas. Valor construído em silêncio tem muito mais força do que autopromoção constante. Quando você se torna realmente competente, você não precisa convencer ninguém. As oportunidades começam a surgir como consequência. Passo 4. Pratique o desapego estratégico. Isso não significa indiferença. Significa entender que nada que comprometa sua identidade vale a pena ser mantido. Se algo exige que você se diminua constantemente, isso não é conquista, é acomodação. Desapego estratégico é confiar que, ao manter seu padrão, você abre espaço para algo melhor. Passo 5. Substitua a ansiedade por constância. Ansiedade quer resultado rápido. Constância constrói compatibilidade. Quando você age todos os dias com coerência, mesmo sem aplauso, mesmo sem validação imediata, você fortalece sua identidade. E identidade forte transmite estabilidade. Estabilidade transmite confiança. Confiança atrai. No fim das contas, atrair sem forçar não é sobre fazer menos esforço. É sobre eliminar o esforço que nasce do medo. Quando você age por convicção, com padrão elevado e disciplina silenciosa, você muda o tipo de ambiente que frequenta, o tipo de conversa que participa e o tipo de oportunidade que aparece. Não porque o mundo mudou, mas porque você deixou de correr atrás e passou a caminhar no seu nível. Antes de sair daqui, eu quero que você faça algo simples, mas extremamente poderoso. Não é sobre mim. É sobre você. Feche os olhos por alguns segundos e se faça uma pergunta honesta. Onde, exatamente, eu tenho forçado algo por medo de perder? Pode ser um trabalho. Pode ser uma relação. Pode ser uma oportunidade. Pode ser até a necessidade constante de provar que você é capaz. Agora pergunte algo ainda mais forte. Se eu realmente confiasse no meu valor, como eu agiria a partir de hoje? Essa pergunta muda postura. E postura muda destino. Prosperidade não começa com dinheiro. Começa com padrão. E padrão é uma decisão silenciosa que você toma internamente, antes que qualquer resultado apareça externamente. Se você decide elevar seu padrão hoje, declare isso. Escreva aqui nos comentários. Eu elevo meu padrão. Quando você escreve, você reforça. Quando você reforça, você consolida a identidade. E identidade molda comportamento. Se esse conteúdo te trouxe clareza, demonstra isso também. Deixe seu like, não apenas para apoiar o canal, mas para reforçar para você mesmo que está escolhendo crescer. E se você quer continuar fortalecendo essa mentalidade, se inscreva. Aqui, a gente não fala de sorte. A gente fala de construção. E quanto mais você desenvolve essa postura, menos você precisa forçar. Porque o que é compatível com quem você se torna, sempre encontra caminho.